Olá, pessoal! Hoje vocês escolheram o tema da Primeira Guerra Mundial e antes da gente entrar aqui na introdução, para passar o microfone para o professor, que vocês tanto ficam aí no comentário. Ai, adoro professor! Ai, se eu tivesse um professor desse na minha época, eu já saberia história, né? E não falo nada de mim, tudo bem, não ligo, tô nem aí também, tá bom? Quero falar para vocês que os canais aqui do professor tem em primeiro lugar, óbvio, mas tem uma lista de canais caso vocês queiram seguir. Professor, então ficou escolhido o tema da Primeira Guerra Mundial, é isso? Exatamente, Camila. O público escolheu no Twitter e na comunidade do canal. Tá, então vamos lá, professor. A Europa, durante o século XIX, vivia um processo acelerado de desenvolvimento tecnológico, científico e industrial. Na geopolítica, disputas acirradas por domínios territoriais imperialistas aumentavam as tensões entre as potências industrializadas. O resultado de todo esse contexto foi a eclosão da Primeira Guerra Mundial, chamada assim pelo seu caráter global e por ser a semente do maior conflito que a humanidade já sofreu, que foi a Segunda Guerra Mundial e seus desdobramentos que redesenharam o mundo geopolítico do século XX. Professor, o microfone é seu. Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Então, a gente vai começar a Primeira Guerra Mundial falando um pouquinho do século XIX, né? Século XIX foi a época da Segunda Revolução Industrial e uma série de inovações técnicas científicas proporcionaram uma grande produção em escala mundial que fez com que a Europa e as suas grandes potências econômicas despontassem como os países de melhor condições de vida e de grande prosperidade e riqueza, certo? Então, a gente vai analisar aí esses antecedentes da Primeira Guerra Mundial, falando desses grandes países que acabaram se envolvendo no conflito, né? A Inglaterra, que era uma potência desde o século XVII, ela foi o palco da primeira Revolução Industrial e também estava de vento em popa com a segunda Revolução Industrial. Grandes inventores, grandes inventos estavam sendo desenvolvidos dentro da Inglaterra. E ela tinha um império gigantesco sobre o planeta Terra, que era até conhecido como o império onde o sol nunca se punha, porque ela tinha territórios dominados em todos os continentes do planeta. E ela, nesse contexto pré-Primeira Guerra Mundial, ela vai se envolver em grandes disputas territoriais também. A Alemanha, ela teve uma unificação tardia. Até 1870, ela era dividida em vários reinos. Então, tinha o reino da Prússia, né? O reino da Bavária. Só que em 1871, a Alemanha se unificou, com a presença marcante do chanceler de ferro, Otto von Bismarck. E eles escolheram se situar numa monarquia do rei Guilherme II, certo? Então, a Alemanha ela começa a despontar como uma grande potência. Ela possuía territórios, disputava territórios, principalmente na África e na região dos Balcãs, ou Península Balcânica, na Europa. O Vale do Ruhr, na Alemanha, era também um grande produtor de aço e ferro, minério de ferro, para as indústrias alemãs que estavam despontando. E começava a competir frontalmente com a produção inglesa, gerando aí um conflito industrial, político e econômico, certo? Bom, a Rússia, ela era um grande império territorial, mas vivia num sistema monárquico quase feudal, na pessoa do czar
Nicolau II, tinha uma indústria um tanto quanto incipiente comparada com as potências da Inglaterra e Alemanha. Portanto, ela era muito respeitada como um império de dimensões colossais, que pegava uma parte da Europa e grande parte na Ásia, ok? O Império Austro-Húngaro é um império bem antigo na Europa, e era um império que já dominava grandes extensões territoriais que englobavam a Áustria, a Hungria e os países eslavos, ok? Que a gente já vai entrar em alguns detalhes aí dessa dominação. Nesses países eslavos era um grande bolsão étnico que envolvia diversas etnias, muitas vezes opostas entre si, ok? E o Império Austro-Húngaro era comandado pelo rei Francisco José I, certo? E também tinha pretensões territoriais na Europa, esse domínio na Península Balcânica. O rei Francisco José, ele também tinha acordos comerciais e investimentos com o antigo Império Turco-Otomano, que é outro personagem importante aí no período da pré e da Primeira Guerra Mundial. O Império Turco-Otomano, ele dominava toda a região da Turquia atual e também do Oriente Médio, grandes extensões de terra ali no Oriente Médio, que compreendiam a Transjordânia, o Líbano, a Síria e demais países ali naquela região. Então, notem bem que é um império importante, que já vinha desde a época da queda do Império Romano do Oriente. Bom, a Itália também estava nessas disputas, mas dos impérios, das monarquias aí da Europa, era a que também tinha conseguido uma industrialização tardia, por volta de 1860, e também conseguiu a sua unificação na década de 1860, sob o reinado de Vítor Emanuel II, ok? Depois de uma longa guerra civil que colocou o sul contra o norte da Itália, o sul mais camponês e o norte mais industrializado. Finalmente, quando eles conseguiram a sua industrialização, eles sim, a sua também unificação, se inseriram aí nas disputas neocoloniais e de influência no ambiente europeu. O fato é que essas disputas entre essas grandes potências industriais e neocoloniais, elas acabavam se chocando, gerando grande tensão entre essas nações. Para que elas se protegessem, elas acabaram firmando acordos militares, políticos e militares, para garantirem auxílio caso houvesse um confronto direto, certo? E nesse íntere de tensão e crescimento tecnológico, a gente vai ver também a paz armada sendo construída. O que era a paz armada? A paz armada, como a industrialização estava crescente, a indústria bélica também estava crescente. Então, essas tensões entre os países fazem com que eles invistam grande parte dos seus orçamentos em produção bélica e armamento. E assim, os seus estados começam a se armar para garantir a paz. Por isso, é chamada de paz armada. Você se armava para provocar o medo no outro, ok? No outro país. Bom, nesse contexto de paz armada, a gente vai ver a formação de alianças, de pactos militares, né? A primeira aliança que foi feita foi em 1882. É a chamada Tríplice Aliança, que envolveu 3 grandes potências: o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e o Império Italiano. Os 3 se reuniram nessa aliança militar
chamado Tríplice Aliança, certo? E o que ela designava? Essa Tríplice Aliança designava que, em caso de um dos países entrar em conflito armado ou ser atacado por outra potência fora dessa aliança, os demais países integrantes deveriam tomar a defesa e declarar guerra em conjunto, certo? Bom, em 1907, nós temos também uma nova aliança sendo formada pela Inglaterra, a França e a Rússia. Essa aliança de 1907 é chamada de Tríplice Entente. Entente é uma palavra que significa entendimento. Tríplice Entendimento. A Tríplice Entente, ela deriva de um acordo anterior, de 1904, formalizado entre França e Rússia, que se chamava Entente Cordiale, nome italiano, Entente Cordiale. E daí, derivado da Entente Cordiale, com o ingresso da Inglaterra, virou a Tríplice Entente. Também tinham as mesmas funções e objetivos. Caso fossem atacados, ou caso entrassem em guerra, os demais países da aliança tinham que aderir à guerra do lado do país que foi atacado, que pertencia a essa aliança, ok? Várias questões começaram a acontecer no final do século XIX, que vão quase proporcionar uma guerra entre membros da Tríplice Aliança e membros da Tríplice Entente. Uma das questões importantes foi a questão marroquina. O norte da África era muito disputado por essas potências, porque ali era uma região estratégica, que o mar Mediterrâneo ficava entre a Europa e o norte da África, entre o norte da África e a Europa, portanto, era uma região de portos muito importantes. Então, era uma região estratégica. E também por causa de grande quantidade de matéria-prima que interessava para os países industrializados. Ok? Bom, a questão marroquina, ela se deu porque, de acordo com essas disputas territoriais, a Inglaterra, a França e a Alemanha fizeram acordos que davam o direito deles explorarem o Marrocos em conjunto, em regiões previamente estabelecidas. Acontece que em 1900, por volta de 1900, a Inglaterra foi reconhecida pela França, que eram duas partes integrantes da Tríplice Entente, foi reconhecida como hegemônica no Egito. E, em contrapartida, a Inglaterra cedeu a sua parte de exploração para a França no Marrocos. Então, a Alemanha possuía 1/3 da exploração do Marrocos e a França possuía 2/3 dessa exploração. A Alemanha revoltou-se, se viu injustiçada e deslocou tropas para próximo dessa região. Vários navios de guerra começaram a se deslocar para a região do Marrocos, no mar Mediterrâneo. Assim, criou-se um clima de grande tensão, até que, em 1906, eles se reuniram numa conferência chamada Conferência de Algeciras, que é uma cidade no sul da Espanha, onde eles firmaram um acordo de redivisão do território. Assim, a França e a Alemanha ficaram com cada um com uma metade do Marrocos para exploração, agradando os dois lados. É lógico que a Alemanha via a França como uma inimiga, e, portanto, quase essa questão marroquina levou o mundo à Primeira Guerra Mundial antes do período da Primeira Guerra Mundial, ok? Devido à grande tensão que esse fato gerou. A outra questão que vai surgir
e que também foi muito grave, e que vai ser o ponto de origem deflagrador da Primeira Guerra Mundial, foi a questão balcânica. A questão balcânica, ela acontece da seguinte forma: os Balcãs, que é a região onde fica a Bósnia, a Sérvia, a antiga Iugoslávia, né? Ela ficava ali, fica bem ali naquela região balcânica. Naquela região era dominada totalmente pelo Império Austro-Húngaro, né? E também sofria grandes influências da Alemanha. Acontece que existiam interesses conflitantes naquela região. Era um bolsão de nações, de etnias, que tinham interesses opostos ao seu dominador, que era o Império Austro-Húngaro. O príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, o arquiduque Franz Ferdinand, ou Francisco Ferdinando, estava em visita em 1914 na região dos Balcãs. A ideia dele era a seguinte: essa região era dominada pelo Império do pai, então a ideia dele era, depois que ele assumisse o trono, ele transformaria o Império Austro-Húngaro, que era uma monarquia dual, numa tríplice monarquia, incluindo, em grau de importância, a região balcânica, a região dos países eslavos, certo? Só que isso ia contrário à opinião de vários grupos que existiam nesses países, que defendiam a grande Sérvia, ou o pan-eslavismo, ok? Então, eles tinham uma ideia nacionalista nesses países, tinham grupos nacionalistas extremamente radicais, armados, que eram contrários à dominação do Império Austro-Húngaro e também eram contrários a essa ideia do príncipe herdeiro de transformar a região em uma monarquia tríplice, junto com a Áustria e a Hungria, certo? É neste contexto, desta visita do príncipe Franz Ferdinand, na região dos Balcãs, mais especificamente na Bósnia, em Sarajevo, capital da Bósnia, ele sofre um atentado. Ele foi assassinado junto com a esposa dele ao sair do hotel em que ele estava hospedado. Um terrorista pertencente a uma entidade chamada Mão Negra deferiu vários tiros contra a carruagem que o esperava. E daí a esposa e ele acabaram morrendo. Assim, isso já gerou um clima de disputa muito grande, porque não só de disputa, de tensão e revolta. Primeiro, porque o príncipe, ele na verdade era um pacifista. Ele estava ali tentando valorizar aquela região para evitar maiores confrontos. Segundo, com o que aconteceu na Bósnia, o Império Austro-Húngaro se viu no direito de impor sanções à região, inclusive no inquérito que faria a investigação do caso. No caso, depois descobriram que o assassino do príncipe era realmente um terrorista pertencente à organização Mão Negra. O nome dele é Gavrilo Princip. Gavrilo Princip, certo? E ele foi preso, só que o inquérito e a investigação, o Império Austro-Húngaro exigiu que fosse feita por autoridades da Áustria, e não respeitando as autoridades nem da Sérvia e nem da Bósnia, onde tinha acontecido o assassinato. A Bósnia se viu numa situação muito delicada. Por quê? Primeiro, se ela cedesse a essa imposição
do Império Austro-Húngaro, que tinha grande influência naquela região, ela estaria assumindo que o Império Austro-Húngaro tinha poder sobre o território. Se ela se negasse, ela praticamente estaria declarando guerra contra o Império Austro-Húngaro. O fato é que os mandatários da Bósnia não aceitaram o comando das investigações nas mãos do Império Austro-Húngaro. Assim, no dia 28 de julho de 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial, certo? Com este fato, não foi tão simples assim. A Primeira Guerra iniciou por esse estopim, mas foi uma cadeia de eventos a partir da declaração de guerra do Império Austro-Húngaro à Bósnia. A Rússia saiu em defesa da Sérvia e da Bósnia e declarou guerra ao Império Austro-Húngaro. Assim, o sistema de alianças estava acionado. Um país atrás do outro, dentro das suas alianças, começaram a declarar guerra sistematicamente um ao outro. E daí nós temos o início da Primeira Grande Guerra. A Primeira Grande Guerra, então, começa no dia 28 de julho de 1914, com o acionamento do sistema de alianças, né? A Alemanha, ela já prevendo uma guerra, porque estava iminente o clima de guerra na Europa. As nações estavam mobilizando tropas a todo momento e abrindo a convocação de novos soldados. Isso era constante nesse período pré-Primeira Guerra Mundial, devido aos grandes conflitos e tensões que essas nações acabavam se envolvendo. Então, a guerra era uma questão iminente. O assassinato do príncipe herdeiro foi apenas um pretexto para se ter um estopim para a guerra, para se ter um início para a guerra. Ok? Bom, como já era iminente, a Alemanha tinha um plano bolado por um general chamado Plano Schlieffen. Schlieffen era um general alemão e ele planejou que ele deveria fazer uma ação rápida contra a França em caso de guerra, em um mês tomar Paris e tomar toda a França, para não ter uma luta em duas frentes, porque a França e a Rússia eram aliadas. Então, se ele tirasse a França da guerra rapidamente, ele concentraria as forças alemãs na frente de batalha oriental contra a Rússia. O fato é que o plano Schlieffen acabou falhando. Apesar deles terem adentrado na Bélgica, que era um país neutro, não tinha declarado guerra a ninguém e nem fazia parte das alianças, era necessário invadir a Bélgica para chegar até a França pela Floresta das Ardenas. Uma floresta famosa na história da Europa, que também esteve envolvida na Segunda Guerra Mundial. Mas eles acabaram entrando na Bélgica e arrasando a Bélgica rapidamente, em um espaço curto de tempo, apesar de uma pequena resistência belga, e depois eles chegaram a invadir a França. Só que na França houve uma grande resistência bem próxima de Paris, e os alemães tiveram que recuar. Esse recuo aconteceu na Batalha de Marne, ainda no início da Primeira Guerra Mundial. Milhares de jovens soldados morreram nessa batalha. Bravamente, o exército francês conseguiu barrar e empurrar as tropas alemãs para a fronteira entre França e Alemanha. Esse primeiro momento, que era de movimentação de tropas, todos os países envolvidos começavam a movimentar as suas tropas pelos campos de batalha. Era necessário fazer isso, porque você temia que o outro movimentasse mais rápido e ele tivesse o protagonismo das ações. Então, esse período inicial da guerra é chamado de guerra de movimento, devido às movimentações rápidas de tropas pelos campos de batalha, certo?
No final de 1914, com o recuo alemão e as batalhas acontecendo de forma violenta perto das fronteiras alemã e francesa, acabou se constituindo uma nova forma de guerra, chamada Guerra de Trincheiras. Os dois lados escavaram longas trincheiras que atravessavam a Europa inteira, de norte a sul, e lá os soldados ficavam se protegendo dentro das trincheiras dos dois lados. Esse período de guerra de trincheiras vai praticamente na frente ocidental até o final da guerra. E é um período que a gente vê um morticínio muito grande. A violência brutal dos ataques aconteceram no período dos 3 anos do período de guerra de trincheiras. As novas tecnologias para a guerra estavam sendo desenvolvidas, a artilharia, com seus morteiros, atacavam as trincheiras incessantemente, sob chuva, sob sol, dia e noite. Era uma carnificina. Devido à constância dos ataques nas trincheiras, muitas vezes os soldados tinham que conviver com os cadáveres podres dos seus companheiros que haviam morrido durante os ataques da artilharia. Isso causava um ambiente muito insalubre dentro das trincheiras. O cheiro de carne humana podre nas trincheiras era usual, comum. Além do que, quando chovia, era terrível. Os soldados ficavam num lamaçal dentro das trincheiras, com água quase até o pescoço, o que propiciava uma infestação de doenças, né? Principalmente as doenças causadas por ratos que infestavam as trincheiras, pulgas e piolhos, que infestavam e transmitiam doenças como o tifo, a cólera, né, a leptospirose e uma série de outras doenças aí que acabavam dizimando também os soldados. A Alemanha, ela inovou em alguns armamentos. Os lança-chamas foram usados largamente pelos alemães e também o efeito laranja, ou gás mostarda, foi usado na Primeira Guerra Mundial. O gás mostarda, ele causava asfixia respiratória e também queimaduras no aparelho respiratório inteiro. Então, era de difícil recuperação, caso o soldado conseguisse se livrar, viver, né, desse ataque, ele ficaria com sequelas para o resto de sua vida. Mas a maior parte dos soldados que acabavam sofrendo esse tipo de ataque acabavam morrendo nas trincheiras com o gás mostarda. Logo, era comum também nas trincheiras você ver usando máscaras anti-gás venenoso nas trincheiras. Também foram introduzidos, nesse período, o uso de aviões. Os aviões não eram tão preparados para a guerra e nem foram planejados para isso, né? Só que eles foram adaptados para a guerra. E nesse contexto de batalhas, eles foram extremamente úteis e muito usados. Muitas vezes, no cockpit daqueles aeroplanos, que cabia só uma pessoa, e não existia um cockpit fechado, era aberto, a metralhadora ficava logo na frente, um manche no meio das pernas do piloto, e muitas vezes ele passava sobre o lugar onde estavam acontecendo as batalhas, ele tinha que jogar granadas. Então, imagine as granadas que ele tinha que jogar dirigindo, pilotando o avião e, ao mesmo tempo, às vezes, sendo atacado por outros aviões. Então, ele tinha que ter grande habilidade. Um dos pilotos que mais se destacaram foi da aviação alemã, foi o Barão Vermelho, que tinha o sobrenome Richthofen. Uma curiosidade, ele era parente, um ancestral daquela assassina dos pais aqui do Brasil, a Richthofen, que está presa em Tremembé. Só uma curiosidade. Mas o Barão Vermelho
ou Barão Richthofen, ele foi um dos grandes ases da aviação de guerra alemã na Primeira Guerra Mundial. Ele acabou desaparecendo durante os conflitos, provavelmente atingido também por aviação inimiga. Ok? Bom, nesse contexto de batalhas e tudo mais, como é que estava a frente oriental? Na frente oriental, os alemães, junto com os soldados do Império Austro-Húngaro, eles conseguiram barrar o avanço russo. Então, os russos acabaram sendo barrados na fronteira da Rússia com ali a região eslava, e as batalhas aconteceram de uma forma diferente que na região ocidental, na frente ocidental de batalhas. Um exemplo foi que as batalhas eram mais de artilharia e de confronto direto entre soldados, não havendo tantas trincheiras, apesar de haver algumas trincheiras, ok? Então os combates eram mais diretos. O problema da trincheira, da guerra de trincheiras, é que você não conseguia avanços efetivos. A todo momento, quando você avançava, você tinha que, sofria um revés, você tinha que voltar para a trincheira. Novamente, nesses avanços e retrocessos, milhares de soldados acabavam mortos, né? Um general francês que acabou virando herói de guerra na Primeira Guerra Mundial foi o general Pétain. O general Pétain, ele, na batalha de Verdun, ele conseguiu barrar a segunda grande ofensiva alemã sobre o território francês. E ele não desistiu e fez com que os soldados franceses, que não tinham tanto armamento, conseguissem forças para barrar o avanço alemão e derrotá-los na Batalha de Verdun. A Batalha de Verdun, na Primeira Guerra Mundial, acabou entrando na história como um marco para os franceses e também um marco de derrota para os alemães. Lá existem monumentos, também um cemitério de ex-combatentes da Primeira Guerra Mundial, onde é lembrada a vitória francesa nessa batalha. O general Pétain, ele, depois da guerra, ele teve as honras de herói, porém, na Segunda Guerra Mundial, ele aceitou ser um governante da França títere do nazismo, escolhido por Hitler. Ele aceitou fazer o papel de governante da França dominada pelos nazistas, general Pétain. Então, ele acabou sujando a sua biografia, ok? Bom, 1917, na Primeira Guerra Mundial, é um ano marcante. Por quê? A vitória estava pendendo para o lado da Alemanha e da Tríplice Aliança. Eu até me esqueci de dizer que a Itália demorou para optar em entrar na guerra, optando só em entrar quando a Alemanha sofresse algum ataque. Porém, quando ela se decidiu em entrar, ela entrou para o lado da Tríplice Entente. Ou seja, a Itália traiu a Tríplice Aliança porque tinha divergências com a Áustria-Hungria, da época da sua unificação, que a Áustria-Hungria ficou do lado de um dos lados durante a Guerra de Unificação, e os italianos tinham um ranço contra o Império Austro-Húngaro. Então, os italianos acabaram entrando na guerra do lado da Tríplice Entente e também receberam nos bastidores a promessa dos ingleses de que, se caso a Tríplice Entente fosse vitoriosa na guerra, a Itália receberia territórios pertencentes aos alemães na África. Então, os italianos partiram para apoiar os ententes, né? Os da Tríplice Entente. Então, voltando em 1917, que é um ano importante na Primeira Guerra Mundial, nós temos aí alguns acontecimentos que vão mudar o jogo. A vitória estava pendendo para o lado da Tríplice Aliança. O exército alemão, somado à Áustria-Hungria e ao Império Turco-Otomano, era muito grande, né?
estavam muito fortalecidos e estavam ganhando várias batalhas. Então, esse ano de 1917 vai acabar tendo algumas reviravoltas. A primeira reviravolta foi que a Rússia acaba abandonando a guerra devido à Revolução Comunista interna na Rússia. A Revolução Comunista fez com que Lenin assinasse um acordo de paz com o Império Austro-Húngaro e com a Alemanha, e ele acabou se retirando da guerra. Isso parecia que ia enfraquecer a Tríplice Entente. Porém, os Estados Unidos, em 1917, também entra na guerra. A grande questão para os historiadores é por que os Estados Unidos entram na guerra. Eles estavam lucrando muito com a guerra. Primeiro, o território americano gigantesco na América nunca sofreu nenhum ataque na Primeira Guerra Mundial. E também eles estavam lucrando demais com a venda de armamento, munições, alimentos e uniformes para a Inglaterra e a França. Qual o motivo que fez com que os norte-americanos quisessem entrar na guerra? Na verdade, os historiadores eles acabam chegando a um consenso. Primeiro, vários navios mercantes norte-americanos acabaram afundados por submarinos, que era uma arma nova de guerra também, alemães. Submarinos alemães que patrulhavam a entrada do Mediterrâneo e também as costas do Atlântico Norte, na Europa, eles acabaram afundando vários navios mercantes norte-americanos. E também existia a questão dos norte-americanos terem uma afinidade muito grande com os ingleses, muitos negócios em comum com os ingleses, e também uma afinidade cultural entre Estados Unidos e Inglaterra. Isso pendeu muito para que os Estados Unidos entrassem na guerra. E o fato mais importante que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra é que o que tudo indicava é que a Alemanha sairia vitoriosa. E os Estados Unidos não tinham grandes negócios com os alemães. Os Estados Unidos, se vissem que a Inglaterra e a França perdessem a guerra, eles acabariam tendo grandes prejuízos, porque todos os fornecimentos de munições, armas, equipamentos, alimentos para o exército e para os países da França e da Inglaterra acabariam sendo perdidos na guerra e ele não receberia por esses pagamentos. Então era interessante os Estados Unidos entrar para o lado da Tríplice Entente e garantir que o seu investimento foi bem feito e que traria lucros. Mas também existe aquela questão geopolítica, né? Toda guerra, quando os países que participam vencem a guerra, você tem um espólio da guerra. Você tem não só o espólio de riqueza que você vai ganhar com aqueles países derrotados, mas também com a sua influência e o seu poder territorial aumentado, ampliado com a vitória na guerra. Então, os Estados Unidos, se ele ficasse de fora, ele provavelmente perderia esse impulsionamento na Europa. Lembrando que os Estados Unidos, em 1914, ele estava vivendo um período de grande prosperidade, né? Era chamada Belle Époque, e eles estavam indo muito bem com a sua política. Mas eles decidiram entrar na guerra. Isso desequilibrou a guerra para o lado da Tríplice Entente. Os Estados Unidos tinha grande quantidade de efetivo em homens, né, soldados, grande quantidade de armamento, uma indústria que produzia de forma incessante, não sofria ataque territorial, por isso poderia fornecer com tranquilidade o material bélico necessário para a vitória na guerra. Então os Estados Unidos teve um peso muito grande na vitória da Tríplice Entente. Ok? O Império Turco-Otomano, ele participou de combates principalmente contra a Rússia. Quando a Rússia saiu, o Império Turco-Otomano também ficou um pouco deslocado nesta guerra. Ele tinha
acordos com a Alemanha na construção da estrada de ferro Berlim-Bagdá, lembrando que o Iraque estava sob domínio do Império Turco-Otomano. Então, para a Tríplice Aliança, era importante o Império Turco-Otomano garantir a tranquilidade nas regiões dominadas, porque assim os negócios alemães na estrada de ferro Berlim-Bagdá estariam garantidos. Essa estrada é até lendária, é a chamada Expresso do Oriente, né, que virou até um livro da Agatha Christie. É o Assassinato no Expresso do Oriente, ok? E essa estrada de ferro acabou sendo concluída décadas mais tarde. Bom, então, em 1917 foi o ano marcante para o lado da Tríplice Entente. A Inglaterra, a França e os Estados Unidos criaram um embargo, no início de 1917, um embargo econômico sobre a Alemanha. Esse embargo econômico funcionava como um bloqueio físico, não deixavam nenhum navio com fornecimento de alimentos e víveres para a população chegar em portos alemães. E também nem por avião. Os aviões não eram ainda aviões de carga, né? Então, os aviões da Tríplice Entente também patrulhavam o espaço aéreo para impedir qualquer tipo de ação de levar mantimentos para dentro do país. Inclusive bombardeando comboios por terra que tentavam entrar com equipamentos ou alimentos na Alemanha. Isso aí fez com que a Alemanha sofresse uma fome, uma miséria de sua população extrema. Eles chegaram a uma pobreza muito grande. O custo de vida durante a guerra na Alemanha cresceu também de forma galopante. Os preços, principalmente de alimentos, também cresceram. Isso aconteceu também na França. Porém, com a ajuda da Inglaterra e dos Estados Unidos, eles sofreram menos esse desabastecimento, ok? Logo no final de 1917, o presidente norte-americano Woodrow Wilson já estava planejando o pós-guerra, vendo que a situação estava praticamente ganha pela Tríplice Entente. Então, o Woodrow Wilson propôs o que foi chamado de 14 pontos de Wilson. Esses 14 pontos, eles queriam redefinir a geopolítica mundial no pós-guerra. Dos pontos mais importantes dos 14 pontos de Wilson era a criação da Sociedade ou Liga das Nações, que é um germe, é um protótipo da ONU, que acabou sendo criado após a Primeira Guerra Mundial, a Sociedade das Nações, ok? E o Wilson, ele propôs essa forma dos 14 pontos aí, falando que a política tinha que mudar visando o pacifismo, né? Os acordos diplomáticos deveriam ser públicos, alianças militares tinham que visar a redução de armas, e acordos territoriais tinham que ser feitos em conjunto, sem prejudicar e respeitando as divisões territoriais dos seus povos envolvidos. Uma série de pontos aí nos 14 pontos de Wilson. Acontece que a Inglaterra e a França, vendo que já estavam praticamente vitoriosas na guerra, resolveram não aderir, não aceitaram, refutaram os 14 pontos de Wilson. Isso fez com que os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, acabassem adotando uma política isolacionista. Não quiseram participar da Conferência de Paris, que deu origem ao Tratado de Versalhes, que a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, certo? Então, os Estados Unidos, ele acabou ajudando a vencer a Primeira Guerra Mundial, mas não quis participar das discussões depois da Primeira Guerra Mundial, ok? Por causa da negativa da França e da Inglaterra em relação aos 14 pontos de Wilson. Assim, no dia 19 de janeiro de 1919, a gente tem aí a Conferência de Paris, que deu origem ao Tratado de Versalhes.
Final da guerra aconteceu em 1918, quando a Áustria-Hungria já estava numa crise tremenda, o seu exército estava desmantelado, a população já não aceitava mais o domínio do imperador Guilherme II, então eles acabaram forçando o imperador a abdicar, e teve o apoio dos militares. Assim, eles fundaram uma república, e logo eles correram para assinar um armistício. O armistício tem uma desvantagem tremenda em relação a você ser derrotado, ao outro país invadir o seu. É que você aceita os termos do vitorioso, do país vitorioso. O mesmo aconteceu com a Alemanha. A Alemanha, em 1918, já estava com as suas forças todas desmanteladas, desestruturadas, enfraquecidas. O país passava por um castigo cruel, fome, miséria, destruição, e o povo, unidos com os políticos e as correntes liberais e democratas do país, acabaram exigindo a renúncia do imperador. Eu me confundi, o imperador do Império Austro-Húngaro é o imperador Francisco José I, e o imperador alemão, que acabou também abdicando, é o Guilherme II, certo? O imperador Guilherme II abdicou, e daí as forças políticas que comandavam o país assinaram também um armistício no dia 11 de novembro de 1918, certo? Esse dia, depois, foi considerado pelo Hitler, no decorrer da construção do nazismo, pós-Primeira Guerra Mundial, o dia 11 de novembro de 1918 é considerado um dia de infâmia pelo Hitler para os alemães, ok? O fato é que a rendição alemã ela foi assinada nesse dia 11 de novembro, dentro de um vagão de trem na França, certo? Depois, esse vagão de trem foi um momento histórico, né, a rendição alemã, ele foi levado para um museu. E quando, na Segunda Guerra Mundial, o Hitler venceu a França, né, tomou a França, ele fez retirar o mesmo vagão de trem, levar para o mesmo lugar onde foi assinado na Primeira Guerra Mundial, e a rendição francesa foi assinada nesse mesmo vagão em 1940. Para você ver como a vingança dos alemães com relação à Primeira Guerra Mundial ainda estava viva, né? Bom, então o Tratado de Versalhes foi o tratado que reuniu todas as nações que participaram da Primeira Guerra Mundial. Ele está inserido dentro da Conferência de Paris, que é a conferência dos países vitoriosos e derrotados. Nesse Tratado de Versalhes, ficou definido que o Império Austro-Húngaro deixava de existir e dava origem a 4 novas nações: a Áustria, a Hungria, a Tchecoslováquia e a Iugoslávia. Então, o mapa político da Europa já mudou, certo? E o Império Turco-Otomano, que acabou sendo também tendo que se render, porque a Alemanha e o Império Austro-Húngaro se rendeu, o Império Turco-Otomano também foi desmantelado, acabou deixando de existir e deu origem a vários países, como o Iraque, Líbano, Líbia e Transjordânia, ok? Além disso, houve uma forma de penalizar os países derrotados, principalmente a Alemanha. A Alemanha, que foi o país que mais deu trabalho para eles vencerem nessa Primeira Guerra Mundial e que ceifou diversos milhões de vidas durante a guerra, ele acabou sendo mais penalizado, né? A República Alemã, que passou a se chamar República de Weimar. Então, a Alemanha, no Tratado de Versalhes, ela foi totalmente humilhada, né? Ela foi obrigada a pagar uma indenização milionária, né? Durante 30 anos,
ela tinha que pagar essa indenização, o que acabou empobrecendo o país durante anos. Ela teve todos os seus navios de guerra, submarinos, aviões e máquinas de guerra sendo confiscadas pelos países vencedores e divididas entre eles, sendo incorporadas aos exércitos dos países vencedores. Teve a limitação do seu exército, que era na casa dos milhões de soldados, a apenas 100 mil homens. Até a questão de quantidade de gado leiteiro de corte, foi limitada e 1/8 de todo o gado do país foi confiscado pelos países vencedores. Para vocês terem uma ideia de como foi humilhante para a Alemanha. Isso vai ser muito usado pelo Hitler depois para invocar o sentimento patriótico dos alemães na Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, o Tratado de Versalhes gera essa humilhação na Alemanha, humilhação no Império Austro-Húngaro, e a gente vê também que vai ser a semente que vai gerar, no pós-guerra, uma série de problemas, né? A gente tem aí, gerado pela Primeira Guerra Mundial, e a condição de miséria e pobreza nas regiões derrotadas na guerra, o aparecimento do nazifascismo, fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, os países comunistas, o país comunista, no caso, a União Soviética, ela se aproveita muito desta pobreza na Europa para jogar contra o capitalismo, jogar as nações contra o capitalismo, seus povos contra o capitalismo, e também começam a internacionalizar o comunismo nesse período do pós-Primeira Guerra Mundial. Então, a gente entende, os historiadores entendem, que a Primeira Guerra Mundial ela é a semente da Segunda Guerra Mundial, é a semente de regimes totalitários irmãos, como o fascismo, o nazismo e o comunismo na Europa. O comunismo ele surge durante a Primeira Guerra Mundial, mas ele se aproveita do ambiente formado com tanta destruição após a Primeira Guerra Mundial para se espalhar pela Europa, né, em vários movimentos comunistas. O resultado da Primeira Guerra Mundial, a gente tem 9 milhões, estima-se, né, teve 9 milhões de mortos, 20 milhões de pessoas feridas e incapacitadas depois da guerra. E também teve uma série de desenvolvimentos científicos com a Primeira Guerra Mundial, né? A medicina teve um grande avanço devido à quantidade e à diversidade de ferimentos na guerra. A gente tem aí também o desenvolvimento médico-científico, né? Cirurgias, modos de cirurgias, modos de desinfecção, novos produtos foram desenvolvidos para desinfecção nas cirurgias e em ferimentos. Suturas foram desenvolvidas também nesse período, vacinas contra uma série de doenças, lembrando que a influenza, que é a gripe espanhola, também teve um surto que começou na Europa na Primeira Guerra Mundial e se espalhou pelo mundo todo, o surto da gripe espanhola, chegando até o Brasil, e ceifou milhões de vidas no mundo. E é a gripe comum que nós temos hoje em dia, a influenza, ok? Causada pelo vírus influenza, certo? Então fica aqui o conhecimento da Primeira Guerra Mundial para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Camila, com você. Professor. Sim? Então, partindo do princípio que a Guerra Fria veio após a Segunda Guerra Mundial, como o senhor acabou de explicar, agora nós temos aí uma guerra silenciosa, porém comercial, entre os Estados Unidos e a China. O Brasil está no meio por conta do 5G, da Huawei, né? Que inclusive a TIM já dispensou a empresa chinesa, e a Claro também. A Claro está com a Ericsson, só ficou a Vivo. Qual a probabilidade da gente ter uma nova guerra, uma terceira guerra mundial ou uma nova guerra fria? Bom,
a guerra comercial entre China e Estados Unidos, e a China e o mundo democrático, já existe, né, essa guerra comercial. Existe uma guerra de bastidores, né, a China, ela compra territórios, compra concessões de privatizações no mundo inteiro, principalmente na América Latina, colocando aí o seu pé em cada país, né? E os diplomatas chineses têm o treinamento lá em Pequim para agirem nos bastidores com correntes internas em cada país, no caso, governadores, deputados desses países, para agir nos bastidores contra o sistema democrático, né? Tentando beneficiar a todo momento as empresas chinesas. No caso da Huawei, por exemplo, que domina, que é uma das gigantes aí de domínio da tecnologia 5G. O fato é que essa guerra já existe, ela é silenciosa nos bastidores, a maior parte do povo dos países da América Latina não sabe que isso está acontecendo, né? A probabilidade disso vir para uma realidade em forma de guerra frontal e militar entre os países democráticos e a China, entre os Estados Unidos e a China, é temerosa, né? Existe uma possibilidade ínfima, mas existe. A gente viu aí manobras da China no mar, lá no sul da China, né, no mar chinês. Eles fizeram manobras e exercícios militares para provocar a Coreia do Sul e dar apoio, mostrar claramente o apoio ao regime brutal comunista da Coreia do Norte. Os Estados Unidos também deslocou porta-aviões para aquela região e disse que o secretário de Estado norte-americano disse em entrevista coletiva que os países da Ásia não iriam permitir que a China comandasse os mares da Ásia, né? Então a gente vê aí uma troca de farpas e existe uma possibilidade, eu diria assim, um tanto quanto remota, de uma guerra frontal militar entre as duas grandes potências, Estados Unidos e China. Eu acho improvável, mas que essa guerra comercial tende a chegar a limites que vão criar tensões muito grandes, isso vão sim, tá? Espero ter respondido, Camila. Respondeu sim, professor, obrigada. Pessoal, as redes do professor estão aqui na caixa de informações, o canal e o Twitter. As votações são feitas para o próximo tema da próxima aula. São feitas na comunidade do YouTube e no Twitter dele. Novamente, se eu puder opinar, Saul Alinsky, tá? Só uma ideia, tá? Já teve Primeira Guerra, e aí existe Saul Alinsky na história, mas fica aí por conta de vocês. Professor, muito obrigada pela aula. Eu que agradeço, Camila, seu espaço aqui, né, que você cede para as aulas. Agradeço os seus espectadores. Eu não vou dar opinião e assim eu vou torcer também para o Saul Alinsky, né, para dar aquela continuidade filosófica para as aulas, ok? Então eu deixo aqui meu abraço para todos. Pessoal, vamos lá no Twitter do professor, propõe os temas que aí ele monta uma votação para a próxima aula de sábado. Mega beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus.